tarde a todos, a todas e a todos. Obrigado pelo convite para fazer parte dessa conversa. Quando me foi colocado o tema do Plano Municipal de Cultura, de imediato, até para escrever o texto que foi pedido, fui resgatar o plano e fui dar uma lida nele, relembrar, porque afinal ele já tem 10 anos de existência do processo de quando ele foi construído. E aí foi até um exercício interessante resgatar o plano e pensar qual que é o sentido de falar sobre Plano Municipal de Cultura no contexto atual que nós estamos. Eu acho que falar dele, a simbologia maior nem é o plano em si, mas é poder discutir uma questão que é muito necessária, que é a construção, o pensamento, o planejamento de políticas públicas para a cultura nas cidades, no estado e no país, que é extremamente importante, mas teve um momento, alguns anos atrás, que isso veio em voga, que isso começou a crescer, essa discussão começou a crescer e hoje ela está sendo colocada de lado novamente. Porém, a idealização de políticas para a cultura é fundamental para a formação cultural da nossa própria sociedade, né? Analisando o plano, relendo depois de muito tempo, analisando e comparando com o nosso momento atual para a cultura, é até interessante, foi um exercício interessante, porque ali eu identifiquei uma visão quase que ideal do que seria a relação de um órgão público de fomento à cultura com a cidade. Então tem vários indícios ali dentro do plano que são fundamentais como ideal e quase utopia de como se dá essa relação do poder público e o processo de cultura que brota naturalmente dentro das cidades. Eu estou com chiado aqui, tá normal aí? Estão me ouvindo normalmente? Olha, aqui para mim tá ótimo, viu? E o pessoal tá finalizando que tá bem também. Maravilha, aqui bateu um chiado aqui, então seguindo. E aí, pensando ainda sobre o plano atual, eu fui de volta lá para o momento que ele foi escrito, há 10 anos atrás, que ele foi pensado e idealizado, que era um momento que a gente tinha algumas características no nosso entorno. Primeiro, no município existia uma explosão de produção cultural, existia um pensamento, uma preocupação de investimento público, e existia, de fato, esse processo de idealização de políticas permanentes para a cultura na cidade. Nacionalmente, a gente vivia um momento de criação do Sistema Nacional de Cultura, de idealização de políticas para esse fim, e de investimento também, de criação de diretrizes para esse apoio à cultura. Isso tudo foi convergendo para que a cidade ela também tivesse uma ebulição de espaços, de grupos, de artistas dos diferentes campos dentro da cultura se colocando em produção. E desse processo, nesse meio, começa a se discutir a adaptação de Ribeirão ao Sistema Nacional de Cultura e, para isso, a criação de um plano. Um outro elemento que era fundamental naquele momento também era a participação social. A gente vinha de um país que estava criando estruturas e propondo modelos de participação social, criação de conselhos, incentivando a participação da sociedade junto à gestão pública, e isso contribuiu bastante também para que vários passos fossem dados naquele momento, inclusive a criação do próprio plano. Hoje, de lá para cá, 10 anos depois, eu identifico uma diferença muito grande e dois pontos principais que eu coloquei naquele texto, que eu acho que é o que mais atrapalha a gente nessa discussão, que primeiro é a questão da vontade política. A gente tem em todas as instâncias, hoje, gestores que têm uma vontade, que não, eu gosto de usar essa expressão, uma vontade política, porque modificar essas estruturas, elas dependem muitas vezes da vontade política dos que estão à frente do sistema. E se eles não querem, por mais que a gente tente, é um processo muito difícil, muito penoso conseguir chegar a mudanças, porque infelizmente a gente está dentro de um sistema hierárquico de poder que quem está no comando consegue definir os rumos à revelia da vontade da maioria. Então, eu acho que a vontade política é uma questão muito importante. A gente está hoje num município que eu não identifico vontade política dos gestores para investir em cultura. E aí você parar um pouco essa questão de investir em cultura, porque a gente até tem, nas várias instâncias, pensamento para a cultura, mas não na cultura de base. A gente hoje está nas nossas instâncias com pessoas à frente, com gestores à frente, que têm um olhar para a cultura elitista.
que não chega nas periferias, que não chega em quem produz no pequeno e médio produtor. É um olhar atento para as grandes produções, para o conceito de mercado. A discussão que a Adriana traz, ela é muito importante a respeito da economia da cultura, mas a gente tem que nessa discussão sempre lembrar muito, e ela colocou sobre isso, que o mercado da cultura não contempla uma produção de pesquisa, não contempla uma produção de base, não contempla cultura de base, não apenas no campo da produção, mas também em outros campos, como das culturas tradicionais e outros. O mercado não contempla esse movimento da cultura, e a gente tem que ter isso claro. E aí, voltando à problemática da vontade política, os nossos gestores no município, no estado, a gente tem um pensamento cultural extremamente elitista e nacionalmente a gente não tem nenhum. Então a vontade política atrapalha, e eu sinto hoje também uma ausência do ativismo dos fazedores da cultura, por vários motivos que eu identifico. Primeiro, há uma sobrecarga pela necessidade de sobrevivência. Cada vez menos as pessoas que atuam no campo da cultura, elas estão sobrecarregadas para sobreviver, se mantendo dentro desse espaço, e obviamente uma questão de energia, né, de saúde. A gente não consegue se dedicar a um ativismo que é quase um trabalho voluntário, é praticamente um trabalho voluntário. A gente tem uma dificuldade de realizações de fato, então a gente martela, mas se não tem um retorno de realizações, isso acaba virando uma desmotivação. E também uma dificuldade de se assumir o ativismo pela cultura como uma das prioridades dentro do seu trabalho como artista ou como agitador cultural. Então a gente existe também hoje essa dificuldade de compreender que a defesa da cultura e o ativismo nesse sentido não está desatrelado do que a gente produz. Deixa eu ver as minhas anotações se faltou algo do que eu gostaria de falar. Esse ano vence o Plano Municipal de Cultura. Nós completamos os 10 anos que ele teria de validade. É uma oportunidade muito importante para a gente debater essas questões, debater a gestão pública para a cultura, mas uma questão de atenção, um alerta para essa situação que eu não vejo hoje na cidade, nem, de novo, a vontade do setor público para discutir uma atualização do plano, e nem dos próprios fazedores, uma conexão com essa preocupação. Então isso eu coloco como um ponto para a gente entrar em estado de alerta, que esse ano está vencendo o plano. Isso é uma oportunidade de discutir políticas públicas para a cultura na cidade, mas uma preocupação que parece estar estagnada, tanto para quem faz quanto para quem conduz a gestão pública para a cultura.